Alô, alô, tudo bem com você? Eu sou a Thaís, eu sou professora de alemão. E hoje nós vamos falar do tópico 3, conjugação de alguns verbos especiais. Esse é mais um episódio da série em que a gente está falando todos trabalhando os tópicos gramaticais do A1 até o B1. Vamos lá para a nossa aula? Então, vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente trabalhar, então, esses verbos que têm uma conjugação um pouquinho especial. Como, por exemplo, dois verbos extremamente importantes, o verbo sein, que é o verbo ser e estar, e o verbo haben, que é o verbo ter. Então, aqui, ser e estar. E aqui o verbo ter. Vamos lá. Primeiro elemento. Nós vimos no episódio passado, vou deixar ele linkado aqui, que a conjugação dos verbos, a gente vai pegar o verbo e vai encontrar o radical e vou acrescentar algumas terminações correspondentes às pessoas, né? Os pronomes pessoais que nós vimos no episódio 1. Vou deixar ele linkado aqui também. E aí, nós fazemos. Então, é assim que a gente faz a conjugação dos verbos no alemão. Contudo, tem alguns verbos que eles são especiais. Que eles têm uma conjugação própria, eles mudam um pouquinho mais. Então, nós vamos explorar esses verbos. Dois desses verbos, são os verbos sein, que é o verbo ser estar, e o verbo haben, que é o verbo ter. E aqui, olhando aqui a conjugação do verbo sein, a gente observa que ele muda completamente. Né? A gente tem ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Então a gente tem uma conjugação bem diferente. Né? Porque a gente teria, se a gente fosse seguir a regra, né, de conjugação, seria bem diferente aí a cara desse verbo. Mas o verbo ser, vamos combinar, tem alguma língua, pelo menos das línguas que eu conheço, francês, espanhol, português. No italiano eu já vi também como que é, embora eu não estudei, não cheguei a estudar italiano. O inglês é sempre irregular esse verbo. Ele sempre tem ali uma forma própria e a gente que que lute para aprender, né? Ele nunca segue a regra, porque ele é um verbo que é muito usado, muito usado. Então ele tem uma forma própria. Então a gente tem que memorizar, né, essa forma do verbo sein, porque a gente não consegue aplicar a regra. Então, o verbo sein está aqui, né? Ich bin, du bist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Verbo haben, verbo ter. Então, aqui se a gente observar bem, a gente vê que, olha só, as conjugações, as terminações que nós vimos na aula passada, né, no tópico 2, vou deixar linkado aqui em cima, elas estão aqui, né? Olha lá, o ezinho, olha lá, habe, o st, hast, hat, haben, habt, haben. A gente consegue perceber, consegue ver que essas terminações estão aqui presentes. Contudo, no do, yes, yes, teve uma perda do B. Né? O B não está aqui presente, ó. Não é habst, né? Hast. E aqui também do as yes, hat, não habt. Né? A gente não tem, ele perdeu o B. Mas em todas as outras pessoas, né? Ich, wir, ich und sie, isso se manteve, certo? Deixei algumas frases aqui de exemplo. Sie ist verheiratet. Ela é casada. E aqui, sie hat 5 Kinder. Ela tem 5 crianças, 5 filhos. Né? E é por isso que é Kinder Ovo, né? Kinder vem de crianças. Em alemão, o Kinder Ovo chama Kinderüberraschung Eier. Essa palavra enorme aí. Para Kinder Ovo. Em português ficou Kinder Ovo, né? Mas em alemão, Überraschung Ei. Então, Kinder de crianças, né? Aqui tá no plural.
Então, esses dois verbos são muito importantes. E a gente observa que as mudanças aqui do haben, ele não é tão irregular assim, né? Ele só perda do B aqui e aqui. O restante a gente vê que se manteve, certo? Então, são dois verbos super importantes. Outros verbos, e eles estão aqui, nessas outras frases que eu deixei aqui de exemplo, né? Mas vamos olhar eles aqui embaixo. Então, nessa outra tabela. E aí aqui a gente tem o verbo möchten. E o möchten, ele tá aí entre aspas, porque a gente vai, conforme a gente for avançando, a gente vai falar bastante sobre esse verbo, sobre esse uso, e a gente vai entender por que que ele tá entre aspas aqui. Mas aqui é o gostaria, o möchten, a gente está pensando em um gostaria. Ah, eu gostaria de viajar para a Europa, né? Ich möchte nach Europa reisen. E aí, o que a gente observa? A gente tem, olha lá, se a gente fosse olhar aqui, né, a gente tem a conjugação do jeitinho que a gente viu que seria, né, no episódio passado da nossa série aqui. Então, no tópico 2, né, que a gente viu a conjugação dos verbos. Então, a gente tem lá, möchte, o ezinho, möchtest, möchte, möchten, möchtet, möchten. Então, até o acréscimo do E, por ser um radical terminado em T, né? Mas o möchten, ele é, na verdade, uma outra conjugação de um outro tempo verbal que a gente vai estudar mais pra frente, que é, na verdade, o verbo mögen, que é o verbo gostar, que é o que está aqui do lado. Mögen é o verbo gostar. Então, eu gosto de maçã, né? Ich mag Apfel. Então, e aí percebe que ele mudou um pouquinho, né? O que que aconteceu aqui com esse verbo? O com umlaut, ele mudou para a. Mas veja só que somente essa mudança aconteceu somente no singular. Olha lá, mag, magst, mag, certo? Então, mögen, ele vai mudar, o umlaut muda para a. Mag, mag, mag. Mas somente no singular. No plural, veja só. Segue a regra bonitinho. Volta o umlaut e as terminações que nós vimos, né? N, T e N. O mesmo vai acontecer aqui, ó, no verbo wissen, que é o verbo saber. E a gente observa a mesma questão, né? A mudança acontece, né, no singular. Olha lá, vais, weißt, vais. Né? Mudou desse, ao invés de um i, mudou para um ei. Então, vais, weißt, vais. E aí no plural, wissen, wisst, wissen. Bem regular no plural. O mesmo no verbo tun, que é o verbo fazer. Então, e no verbo tun, a gente observa aí que ele também é bastante, ele é bem próximo, assim, de um verbo regular, né? Ele tem algumas coisinhas diferentes, né? O verbo tue, tust, né? Tut, tum, tut, tum. Então, percebe que aqui é só o N, né? Eu acrescentei o E, ST, T, mas aqui eu não volto com, eu não acrescento o E, percebe? Ele fica igualzinho lá, ó, tum e tum. E aqui também, tu. Então, por isso ele é também aí tá nesses verbos especiais. Então, esses verbos, eles têm essas características da conjugação um pouquinho diferente, alguns detalhes aí para a gente prestar atenção, para a gente tomar cuidado na hora de conjugar, na hora de usar esses verbos. Aqui nas frases a gente tem aqui, ó. Sie mag Italien. Ela gosta da Itália. Sie möchte Urlaub machen. Ela gostaria de tirar férias. Urlaub, férias. Aber sie weiß, sie hat kein Geld. Mas ela sabe que ela não tem dinheiro. Aber sie weiß, sie hat kein Geld. Was tut sie jetzt? O que ela faz agora? Né? Was tut sie jetzt? O que ela faz agora?
Então, o verbo fazer aqui, certo? Então, é isso. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Ok? Tchau! E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau!